É, hoje tá bom pra gravar, né? É, então. Os vagabundos não querem sacudir a bunda na chuva, né? É, graças a Deus. E aí fica o silêncio total. Quieto aí, vagabundo! Nossa, meu violino desafinou todo, hein? Faz tempo que não tocou ele. Vou falar isso. Quem fizer a primeira pergunta vai dar a bunda pra mim. Que história é essa? Por que você não fez a primeira pergunta? Eu não sabia que você tinha colocado essa imposição. Você tem falado bastante sobre isso, hein? Esse disco patina, não é Fircha e nem Flynn. Rock and roll, baby! Deixa o like! Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Ajuda, dá uma força. Adilson Roberto Orlando. Gordinho, me explica aí. Por que os CBZeros gostam tanto da moto que tem, mas têm o medo de colar na estrada? É, eu não sei por que os caras não gostam de colocar a moto na estrada. Tem que pôr o bagulho na estrada, tem que rodar com o bagulho, mano. Moto parada não vai, mano. Só dá problema. Tem que rodar com o bagulho, mano. Lucas Saraiva. Você prefere sua mãe ou seus alunos? Próximo. Aí o Cleiton Azuis Aviles responde pra ele. Lucas, com essa brincadeira o professor lá caído do cavalo com outra turma, hein? Vira meu aluno pra você saber se eu prefiro minha mãe ou você. Ui. Lucas Souza. Seria possível falar sobre os discos de freio flutuante? Por exemplo, como medir as folgas e quais seriam os limites de folga? E também se existe algum tipo de reparo nas buchas do disco ou só trocando todo o disco mesmo? Essa pergunta é boa. É legal essa pergunta aí. Perguntas. Pô, eu tô sem dentadura. E você não me fala nada? Agora vai assim mesmo. O marido é seu, quem não preza é você. Eu sou bonito de qualquer jeito, filho. Eu sei. Bom, o disco rígido, pra quem não sabe, o disco rígido, ele é simplesmente um único corpo só. Sobre ele é desenhado toda a sua estrutura e furações por onde ele é preso, ok? Então essa massa, toda essa massa, quando aquece, toda ela dilata, toda ela se transforma, toda ela cresce de tamanho. E isso é em frações de segundo. Você freou, acionou o freio, a temperatura começa a subir. E não há nada mais capaz de subir a temperatura, de ganhar calor, do que através do atrito. Atrito é o princípio fundamental do freio. E essa dissipação de temperatura toda, ela é demorada. E esse crescimento do disco, essa deformação do disco, ela pode interferir no seu alojamento, no seu posicionamento e acabar esbarrando em alguma das partes, como por exemplo na pinça, ou até mesmo ainda ficar tocando na pastilha de freio, mesmo depois que você desacionou o freio, ok? Esse é o disco rígido. Então é por isso que você vai ver em muitas motocicletas de baixas cilindradas e de baixa performance. Já os discos flutuantes são discos que driblam esse recurso. Como é que eles fazem? Bom, aqui está a circunferência do disco e o diâmetro interno dele, estabelecendo assim a pista por onde a pastilha vai tocar. E existe o cubo do disco. Entre o disco e o cubo há fixações, normalmente por arribites ou então buchamentos. E esses arribites, essa diferença e esse espaçamento entre o disco e o cubo, por exemplo, esse aqui é um disco da CD, as pessoas não sabem, mas ele também é uma espécie de disco flutuante. Entre esses dois corpos existe uma diferença, existe um espaço, existe um fixador. Esse fixador normalmente é uma bucha, uma buchinha assim. Eu vou virar ela aqui, ela é assim, ó. Entende? E esses arribites ou buchas, elas permitem uma dilatação somente do disco que está sofrendo a temperatura. Essa temperatura não migra para o cubo, permitindo assim a dilatação rápida do disco de freio, impedindo com que ele esbarre em determinadas outras peças e permitindo a sua rápida dissipação de temperatura, porque não aqueceu o corpo todo, aqueceu somente o disco. Aqueceu somente esta parte de superfície de contato. E a dissipação é rápida. E normalmente tem furos através dela.
Então, como ele ganha temperatura rápido, ele dissipa rápido a temperatura também. O calor acaba indo embora. É por isso desse tipo de fixação. Esses arrebites aqui, normalmente as pessoas costumam colocar na prensa lá e rebitar novamente. Não aconselho. Eu já vi um videozinho de um rapaz fazendo isso. Isso é perigosíssimo. Ele fratura. Ele cria microfissuras. Ele não é rebitável. Ele não é rebitável. Não dá pra você fazer isso. O rebite não suporta isso. Uma vez que ele sofreu o processo de prensa ali, ele não tem esse recurso. Não existe. Não existe isso. Okay? Então, ou você faz outro arrebite ou substitui o disco. Tá? Perigoso isso. Tá bom? Já vi caras ensinando aí, falando que, botando na prensa lá, falando que nós é bom, nós é fora, mas ele pôs o proprietário da moto em risco. Isso, que esses ribitinhos aqui quebram, ele separa um do outro e vai tudo pro saco. O cara vira passageiro e isso aqui se torna um peso solto na roda ali. Bom, você já pode imaginar o que pode acontecer. Fábio Long. Herbert, o que você acha de usar aditivo no combustível? Só uso gasolina comum na moto e no carro. Ambos são injeção eletrônica. O aditivo, Fábio, depende muito do fabricante, do tipo de aditivo que você está colocando. Existem aditivos que promovem, além da limpeza, outros atributos como anti-evaporante, anti-borbulhante, que é muito importante. Durante o percurso do combustível, na pressurização e no próprio duto de combustível e na filtragem, ele pode airar, ele pode virar espuma e a pressão cai, correto? Isso normalmente em altas rotações, em altas pressões. Então os aditivos ajudam isso daí. Porém, na gasolina já obrigatoriamente é necessário haver esses aditivos. Quando você adiciona o aditivo, você potencializa esses atributos. Ok? Só toma cuidado com a marca que você está colocando lá. Toma cuidado com o que você vai colocar, porque existem aditivos aí que podem grudar nos bicos, nos giclês, porque alta coloração, para impressionar o consumidor ali. Às vezes ele tem um corante para ajudar, e às vezes a aparência é melhor do que a precisão dele, tá bom? Acho que a STP faz um aditivo muito bom, a Bardal, então nem se fala, são aditivos muito bons. Não sou contra, não, pode usar sem problema nenhum. Só evita usar sempre, ok? Sempre, não, toda vez eu ponho, toda vez. Você pode, até água em excesso mata, ok? Então você pode acabar contaminando a sonda da lâmpada, por exemplo, e interferindo na leitura que ela possa fazer e as correções que ela pode promover. Então, se você quiser colocar uma vez a cada 3 tanques, tá ótimo, maravilhoso, sem problema nenhum, tá bom? Elias Lopes 3. Quanto você cobra para pegar no meu pistão? 3 pistão de uma vez só? Ó, dona Diva, me ajuda aí. Pois Como que eu vou ajudar? O negócio é contigo, resolve as suas pipas. Vai, próximo. Deixa eu tocar o mínimo, né? Silvio Bortoleto. Fluido DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT o raio que o parta. Tá no manual DOT 3, vou usar DOT 3. Caspita, tô certo? Tá aí, pô. DOT 3 não tem problema. Qual que é o nome dele mesmo? É o Bortoleto, né? Bortoleto, tudo bem, você quer pôr o DOT 3 para preservar a originalidade da sua moto? Pode pôr, não tem nenhum problema. Quem sou eu? Calma aí, Caspita. Se quiser colocar um DOT 4, pode pôr, ele não vai confrontar e nem desrespeitar o seu sistema de freio, muito pelo contrário, ele vai promover uma eficácia melhor, ou seja, ele vai suportar maiores temperaturas, calores maiores, ok? Sem perder a eficiência. O DOT 4 é superior ao DOT 3. Agora, se você quiser colocar o DOT 3 porque de fábrica sai o DOT 3, tudo bem, eu não vou te criticar, tá bom. Só que você está perdendo a oportunidade de ter um freio melhor, tá? Fica tranquilo. Inclusive, eu passei para você lá no Facebook um vídeo que eu falo somente sobre DOTs. Eu acabei de jogar no Facebook. Para quem não conhece a página lá, vai lá no Facebook, onde eu ponho essas perguntas aí para responder para você. Aliás, se inscreve no canal aí também, né, mano? Se inscreve aí, comenta, compartilha. Os caras não se inscrevem, mano.
Não vira membro, não compra o curso, dá licença, o pão duro, dá licença, mano. Harley Jerry de Souza. Por que a primeira é para baixo e o resto para cima? KKKK. Fica perguntando, não fui eu que criei o bagulho, mano, não fui eu que fiz o bagulho. Ele é assim, ponto, aceita o bagulho, acabou, mano, mexe o saco, mano. JJ Links. Como equalizar os carburadores sem relógio de forma certa? Sem ser com mangueira. Vou ensinar você a fazer, só que você vai presta atenção pra você fazer cagada, irmãozinho. Eu vou ensinar isso aqui pra você fazer, e se você fizer errado, você vai se ferrar, irmãozinho. Você pode se ferrar, meu parceiro, se você não fizer do jeito que eu vou te ensinar aqui, você vai... Bom, presta atenção, ó, são 2 garrafas, dentro das garrafas você vai colocar a mesma quantidade de qualquer líquido que seja. Uns põem fluido de freio, outros colocam água, desde que não seja um líquido evaporante, ok? Então evite pôr gasolina, por exemplo, e você também não pode colocar nenhum tipo de líquido inflamável, tá bom? Então, não inflamável e não evaporante, ok? Então você pode qualquer líquido, eu só aconselho você colocar um líquido que tenha coloração. Então se você colocar água, coloca algo para colorir a água para você conseguir visualizar, ok? Ótimo. E você vai colocar uma rolha aqui, haverá uma rolha em cada um deles. Você pegará 2 mangueiras. Uma mangueira irá ficar submersa na garrafa, ela vai passar pela rolha, vai sair e irá pela outra e ficará submersa também no líquido. Então a mesma mangueira ficará submersa no mesmo líquido. Isso. A outra mangueira você corta ela no meio e você vai introduzir também na garrafa, do lado da outra mangueira, tá vendo aqui? Ó? Isso. E vai ficar longe do líquido, longe, tá vendo aqui? Ó, longe do líquido. Isso, então ela vai sair da garrafa e vai ligar no carburador. Nesse caso, esse sistema é para 2 carburadores. Para 4 carburadores não dá para fazer isso. Para 4 carburadores, toma vergonha na sua cara e compra um manômetro, ok? Isso, para 2 carburadores, no caso da CB, por exemplo, da Teneré, da GS500, da CB500, enfim. Uma infinidade de motos aí, esse sistema é excelente. Então, a mangueira vai sair daqui, vai direto para o carburador, essa mangueira aqui vai sair direto para o carburador. Quando houver uma diferença de fluxo entre os 2 carburadores, essa diferença atmosférica será transmitida através desta mangueira submersa. E se caso, porventura, um dos carburadores sofrer um contragolpe, ou um dos pistões pararem de funcionar, ou houver uma equidistância muito diferente entre os 2 carburadores, esse líquido jamais vai conseguir entrar dentro do carburador. Ele não vai sair daqui e entrar para lá, como os imbecil faz. Os imbecil pega uma porra de uma tábua, pega uma mangueira dobrada até lá embaixo, bota lá embaixo, na hora que um dos carburadores para de funcionar, o outro carburador vai suga tudo, vai lá para dentro. Não pode, não pode. Sempre precisa aqui. Nunca tive problema. Tem problema. Já peguei o motor aqui com biela torta por causa disso. Pode até fraturar o vira. Cuidado com isso, não pode. É assim que se faz, cabeção. Presta atenção, cara, para não fazer cagada. É importante isso. Isso é muito sério, tá? Prestou atenção? Esse é o esquema. Tira uma fotinha aqui e tal, para você poder fazer. Simples, ó, 2 garrafinhas. Líquido vai ter uma parte aqui, submerso aqui, bom, enfim, você entendeu? Aí você vai equalizando lá, meu parceiro. Isso aqui vai fazendo assim, ó. Ele vai fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. Pá! Parou! Ok? O mais importante nessa situação é fazer com que os líquidos fiquem estagnados, parados. Porque quando ela está desequalizada, isso aqui fica assim, ó. Entende? Às vezes pode ser que isso aqui ficou aqui em cima e esse aqui ficou embaixo. Mas ficou parado, está equalizado. O objetivo não é deixar os 2 iguais. O objetivo é deixar parado. Ele ficou parado, cara. Ele não ficou assim, ó. Ou assim. Está equalizado. Eu vou fazer um dia, qualquer dia, eu vou mostrar para vocês como faz. Ale Vieira.
Como saber que a mistura está ok? Ale, é importante, é legal essa pergunta, cara. Normalmente as pessoas tiram a vela e analisam a queima do combustível através da vela. É uma tática importante, eficiente. Existem diversos aspectos da vela que podem dizer para você como está a saúde do seu motor. Mas eu particularmente, eu acho essa técnica muito falível. Ela pode falir. Ela pode falhar. Como que eu faço? Eu tiro a curva de escape. Eu tiro fora. E aí eu consigo enxergar as válvulas. Eu consigo enxergar o corpo da válvula. Ou seja, é uma superfície maior de contato que se expôs à queima. E eu consigo verificar a coloração branca, a coloração bronze, a coloração marrom, né, ou até mesmo a preta, ou oleosa. Se for oleosa, seu motor está queimando. Se for a bronze, é mistura pobre. Se for a branca, muito branca, má qualidade de combustível e mistura pobre também. Já a bronze é tão pobre que já começou a provocar derretimentos lá dentro e incandescências, né? Então eu gosto muito de observar a válvula. Dessa forma você consegue enxergar isso aqui, ó, esse corpo aqui. Também existe a forma de você enfiar o dedo no escapamento. Isso, você vai lá no seu escapamento e vai lá. Põe o dedo lá dentro. Dá aquela cutucada no escapamento e puxa e tira. O que vier no escapamento, você olha assim e fala: tá preto. Mas é um preto seco, então é combustível não queimado. Tá preto, e um preto oleoso, então tá queimando óleo. Entendeu? Essa é uma excelente forma de saber se por um acaso a sua mistura, se o seu motor está conseguindo queimar. Ok? Agora, se a sua dúvida com relação ao ajuste do carburador, então clica aqui, que existem vários vídeos meus explicando como se ajusta o carburador. Aí requer um certo feeling da profissão. Bom? Júnior Ribeiro. Salve, professor. Qual a influência da altitude no nível de boia do carburador? Ô Júnior, com relação ao nível do carburador, da boia do carburador, absolutamente nada. O que a altitude influencia, na verdade, é na quantidade de oxigênio, na porcentagem de oxigênio existente na atmosfera. Aí sim, pode ser que seja necessária uma correção em carburadores, e na injeção eletrônica ela já se autocorrige, ela faz essa correção através da temperatura e da sonda lambda, ok? Na injeção eletrônica você não precisa se preocupar com isso, tá? Valdecir Ronsoni. Nada de perguntar nesse momento, só relatar aqui que sou CBzeiro desde 1993. Sou apaixonado por minha CB 450DX. Apesar de ter começado com uma Pantera Negra 82. Na época, só gratidão a essas máquinas e relíquias incríveis. Nossas CBs, bons ventos, CBzeiros do nosso país. Abraço, Erechim, Rio Grande do Sul. Forte abraço, meu bem. Obrigado. Deixa o like! Bruno Ostapenchen Martins Borges, espero que tenha falado certo. Herbert, é verdade que motos refrigeradas a ar, que no caso não use sistema de arrefecimento líquido, elas podem prejudicar o motor com muito tempo de marcha lenta? É verdade sim. É só uma correção na sua colocação das palavras. Todo motor tem um sistema de arrefecimento. Só que o que diferencia entre eles é o sistema de arrefecimento. Alguns sistemas de arrefecimento é a óleo, outros têm o líquido de arrefecimento junto com o sistema de radiadores e tubos e bomba d'água e eletroventiladores. Outros se utilizam do quadro da motocicleta para fazer o arrefecimento e outros simplesmente se utilizam das aletas para dissipar o calor. Ok? Então, todos esses são sistemas de arrefecimento. E é verdade, se você ficar com uma moto que no sistema de arrefecimento dela não existe um sistema independente e acionado com eletroventiladores ou solenoides que fazem a abertura, ou válvulas termotásticas que não fazem a abertura
Da circulação do líquido de arrefecimento ou do óleo, sim. Ficar parado lá funcionando muito tempo pode superaquecer, porque não tem como dissipar. A virtude dele da dissipação é o vento passando pelas aletas e carregando a temperatura para fora do motor, ok? Mas isso é com muito tempo mesmo, tá? Meia horinha aí não vai fazer, dependendo da cilindrada. Se você pega, por exemplo, uma Bandit 1200, né? E deixa ela parada lá, que é as antigas, que ela não tem radiador, que ela é só refrigeração a ar, a Banditona antiga. Aí 10 minutinhos já é o suficiente, certo? Então não aconselho. Agora uma CGzinha, uma CB500, ou uma CB400, CB450, você deixando o elevador ali funcionando meia horinha, lá não tem problema nenhum. Pode ficar sossegado, fica tranquilo. Passou disso, já aconselhável você a desligar, espere esfriar um pouquinho, ou então põe um ventilador do lado para ajudar a dissipar a temperatura, tá bom? João Lucas M. Buta. Como é que funciona a caixa automática de um automóvel? Oh, que pergunta boa! Que pergunta boa, né, papaizinho? Vamos responder? Vamos? Então vamos lá. A embreagem de uma moto, por exemplo, é composta de diversos discos de compósito, e entre eles existem os espaçadores. E quando você aciona a embreagem, esses discos se separam e aí então se desconecta o motor do câmbio, não é verdade? Isso. Quando você solta a embreagem, esses discos dos espaçadores colam novamente e aí promovem a movimentação. Você liga novamente o motor ao câmbio e se o câmbio estiver engatado, a roda gira. É assim que funciona a embreagem. Um câmbio automático, dentro dele existem diversas embreagens como essa. Diversos pacotes de embreagem seccionados de diferentes velocidades, porque dentro dele passa um eixo de diferente espessura através do seu diâmetro. O diâmetro é maior e o outro diâmetro é menor. Esses pacotes de marchas, uns são 4, os outros são 5, outros são 6, e normalmente quando é mais de 4 existe um outro eixo coligado aqui no sentido inverso, com outros pacotes de embreagem aqui, ok? É um desenho bem rudimentar, mas isso é para você poder entender. Existe até mesmo com 7 marchas, por exemplo. Cada marcha dessa é um pacote de embreagens. E o acionamento dessas embreagens é controlado através de um cérebro chamado corpo de válvulas, que parece um monte de caminhos assim, ok? E preso a ele existem diversas solenoides. Essas solenoides direcionam o óleo para acionar essa embreagem. Por que eu disse óleo? Porque o acionamento da sua embreagem da sua moto aí é através de um cabo. Você apertou aqui, o cabo vai lá e aciona a embreagem. Existem algumas motos que a embreagem é hidráulica, sim. Mas a maioria delas é através de cabo. Essas embreagens aqui são acionadas hidraulicamente. Então existe uma bomba sempre gerando pressão aqui o tempo todo para dentro desse corpo. E essa pressão aqui é direcionada para cada marcha correspondente no momento certo de acionamento. Então, quando a marcha quando a velocidade vai evoluindo, vai se trocando de marcha. Aciona essa marcha, por exemplo, para a primeira. Atingir uma certa velocidade, gradualmente vai fechando essa embreagem e vai acionando a embreagem da segunda. Atingiu certa velocidade, vai fechando essa embreagem e vai para a terceira. E assim consecutivamente até chegar na 7ª marcha. Dependendo do tipo de câmbio, a troca de marcha é tão suave que você não sente. Você pode até sentir, você pode até perceber o motor mudar de tonalidade. Mas normalmente é tão suave que nem isso acontece. Existem os câmbios modernos, CVTs também, que pode ser que eu faça uma aula sobre isso, mas ele é completamente diferente disso, mas isso já fica para outra aula, ok? Que aí muda completamente. Mas basicamente é isso. Não é tão assim, coisa do outro mundo, não é. É um bagulho bem simples, viu? Tá bom? Ulisses Duran. Olá, professor Herbert. Nota-se que a maioria dos carros hoje são automáticos.
e já aconteceu também nas scooters. E poucas motos têm câmbio automático. Será que seria uma tendência no futuro as motos serem automáticas? Grande abraço, sou seu fã. Também sou seu fã, Ulisses, estamos juntos, meu velho. Olha, eu acredito que sim, Ulisses, mas para uma determinada categoria de motocicletas. Por quê? Porque a motocicleta em si desperta várias paixões e necessidades diferentes. Quando se fala em necessidades, para quem quer praticidade, uma moto de baixa cilindrada, alta autonomia, ok? Então essa pessoa, se for um câmbio automático, melhor para ela, que ela não precisa ficar se preocupando com trocas de marcha. Mas as pessoas que vão atrás de altas paixões e emoções, eu acredito que ela não gostaria muito dessa situação, de troca de marchas automáticas. Talvez ele passaria até por um certo bullying dessa situação. O cara vai falar, tá de touquinho, irmãozinho, tem que trocar marcha por você, então ele perde aquela emoção da troca de marcha. Você entendeu? Então, talvez por conta disso, aquela Honda que saiu com trocas de marchas automáticas, que alta cilindrada, que eu não lembro nem o nome daquela moto, que saiu em 2012, 2013, não teve tanta venda. E aí, mas já está saindo outras motos também com câmbio automatizado, que é mais legal ainda. Não é nem automático, ele é automatizado. Tem tudo que uma moto comum tem, só que o câmbio troca de marcha sozinho. Mas eu acho que devido a esse efeito psicológico e emocional das trocas de marcha, pro piloto de carro já foi uma coisa difícil de sair do automático pro de sair do mecânico para o câmbio automático. Para a motocicleta eu acho que é mais difícil ainda, eu acho que vai ter uma resistência muito grande. Mas quem sabe futuramente, né, seja uma tendência realmente para isso, tá bom? Eu acho melhor deixar essa próxima pergunta para a última. Por quê? Porque ela é perigosa. Por quê? É controversa. Por quê? Fala logo, mulher, tá me deixando ansioso. Marcelo Braga. Militec é bom mesmo para usar motores? Próximo. Wagner Henrique. Gostaria de saber como diferenciar o conjunto de embreagens da 400 com a da 450. Os dois itens que mudam a gaiola onde vão as molas. Essa engrenagem aqui é menor do que essa. Tá vendo? Isso. Essa é da 400 e essa é da 450. Então a engrenagem motriz lá no motor da 400, ela é menor do que o da 450, por conta dessa engrenagem ser maior. Então fisicamente é impossível você manter a mesma engrenagem para ambos os motores. No caso da 400, o embuchamento aqui já é embutido na própria peça, então existem somente os espaçadores aqui. Aqui não. Aqui já o embuchamento aqui embutido prensado aqui na gaiola, ok? Mas você pode usar uma na outra desde que você troque a engrenagem motriz. Vai mudar o torque e vai mudar a velocidade, tá? No caso da 400, ela tem mais torque que a 450. A 450 na estrada ela vai melhor, mas você pode usar uma embreagem na outra, tá bom? Então a diferença maior é essa aqui. Nas demais peças é tudo igual. Gabriel Braga. Herbert, boa noite, professor. Boa noite. Tenho uma curiosidade a sanar. Qual a diferença entre a taxa de compressão e a compressão aferida no cilindro pelo slot da vela de ignição? Verificando rapidamente as medições de bar ou PSI aferidas nos vídeos, sempre variam entre 8,5 a 9,5, o que me parece muito próximo da taxa de compressão dessas motos de 9,1. Partindo disto... 9 por 1. 9 por 1. Partindo disto, se isto for isto mesmo, por que motores turbo tendem a render mais compressão induzida do que motores aspirados com pressões altas, semelhantes às pressões dos turbos? Ou simplesmente estou comendo bola e deixando passar vários detalhes? Essa pergunta foi muito bacana, bem elaborada, parabéns, eu adorei a sua pergunta. Então vamos respondendo a primeira. A primeira pergunta entre
o que é taxa de compressão e o que é compressão. Taxa de compressão é o volume cúbico entre a cabeça do pistão e a superfície do cabeçote, aquela área lá, aquele volume cúbico, aquele espaço, vamos dizer assim, é a taxa. Então você pode taxar um câmbio, ou taxar o motor, por exemplo, rebaixando o cabeçote e fazendo com que o pistão se aproxime ainda mais do pistão, reduzindo ainda mais o volume cúbico, então aumentando a taxa, consequentemente subindo também a pressão, ou seja, aumentando a taxa, você também aumenta a compressão. Ok? A compressão é o que? É o resultado da pressão gerada através do volume cúbico exposto. Já na segunda parte da sua pergunta, houve um equívoco. Vou precisar ilustrar isso para você poder entender. A pressão gerada de 9 por 1, que é 9 volumes por 1, que é a compressão do seu motor, ela é proporcionada por movimento mecânico, a compressão do pistão subindo com as válvulas fechadas, proporcionando a compactação das moléculas e oxigênio. Então existe uma camisa fechada aqui. O pistão que estava aqui embaixo, ele vai subir, vindo aqui para cima e comprimindo todas as moléculas lá em cima, gerando então a pressão. E essa pressão pode chegar realmente a 9 por 1, que realmente você falou, que está entre 8 ou 8,5 ou até 9, alguns motores chegam até 10. Mas não existem ligações entre isso aqui, porque isso aqui significa 9 volumes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volumes compactados em um único volume. Ok? Então isso pode ser num caminhão, como pode ser numa mobilete. Já o que acontece no motor turbo é completamente diferente. A pressão e a taxa de compressão podem ser determinadas durante a construção e confecção do motor. O cara pode deixar um cabeçote bem próximo e taxado aqui, gerando uma compressão de 9 por 1, ou então até, como por exemplo, muitos motores chegam aí a 14 por 1, e durante o funcionamento do turbo, compressor do turbo, no enchimento, no momento do enchimento, aqui, há um auxílio, ou seja, a pressão gerada aqui não será somente por conta da subida do pistão, será gerada também pelo turbo, que o turbo irá comprimir, ou seja, a atmosfera dentro do coletor de admissão, seja ele TDI ou carburador, não será mais sucção, ou seja, não será mais o motor que sugará o oxigênio, será o turbo que pressurizará o volume dentro da camisa, dentro do cilindro. Conseguiu me entender? No carburador, você vai lá, se você pôr a mão no carburador com o motor em movimento, ele suga a sua mão, ok? Isso se chama atmosfera negativa. Agora, num turbo, essa situação muda, essa sucção deixa de existir, porque o turbo gera tanta pressão que a atmosfera muda para pressão. O turbo vai soprar dentro do coletor aquele ar, superdimensionando o fluxograma e enchendo as camisas com uma velocidade muito superior. E é por isso que o desempenho do turbo, primeiro que ele acontece logo depois dos seus 3.000 RPMs, ok? Por conta que somente nessa rotação você terá a efetividade do turbo. Mas depois que passou de 3.000 RPM, o seu corpo chega primeiro e a alma chega depois. Conseguiu entender? Próxima. Kleber Yamamoto. Fala, Kleber. Por que os fabricantes dificultam e até não fornecem informações técnicas? Kleber, não são todas as montadoras, não são todos os construtores.
Isso é para formar uma espécie de um cartel. Fazer com que você leve o seu veículo até a concessionária. Mas isso não dá muito certo. A história do automobilismo conta isso. Veículos que têm pouco acesso às informações de reparação acabam se tornando popularmente difíceis de consertar. Quem vai comprar um carro novo acaba ouvindo esse mito popular e acaba optando por outro fabricante. É por isso que as informações agora começaram a ser mais acessíveis. Até pela internet você consegue muita informação, como valores estequiométricos, valores de voltagens de atuadores, se são 5 volts, 4 volts, 3 volts e meio, valores de resistores, transistores e tudo mais, tá bom? É uma coisa bem interessante isso mesmo. E considere você também ser membro do canal, Sendo membro do canal, uma das opções lá é a causa animal. Você vai ajudar a criar essas coisas fofas, coisas lindas aqui que a gente tem. Essa aqui, por exemplo, é a cotoquinha Tufi-Tufi. Tufi-Tufi, que ela fica... e aqui comigo, por exemplo, existem 10 gatos, todos espalhados pela casa. São 5 cachorros, fora os andarilhos que vêm por aqui, que eu sempre ponho comida, água, ok? Então você que se identifica com esse tipo de causa animal, dá uma força para nós. Existe também a Tarantino, a causa Tarantino, que ajuda a melhoria do canal, com iluminação, ferramentas melhores, filmagens melhores, câmeras melhores. Se inscreve no canal também, se você não for inscrito, deixa o like, participa aí, dá uma força com o gordo, compartilhe o vídeo com as outras pessoas, dá uma força para mim, para a Diva, para o filhote, tá bom? Agradeço muito você ter ficado até aí, agradeço muito, estou torcendo por você a semana toda. Você sabe que eu torço muito por você, torço pelo seu sucesso e pela sua vitória, tá bom? Só mais uma coisa. Come as you are. Saudações, meus queridos alunos desse meu Brasil baronil. 1% dos mecânicos sabem. São informações que eu vou passar para vocês, que sempre ficaram trancadas às 7 chaves, que líderes e concessionária não faziam a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro. Grandes mecânicos não chegaram a esse conhecimento, não tiveram acesso a essas informações. Mas eu não quero que você seja igual a todo mundo. Eu quero que você seja aquela pessoa que sabe o que acontece. Meu bicho, meu amigo e minha amiga, presta muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Senta, relaxa, respira fundo. Porque a partir de agora, o seu cérebro é meu!